a diferença? Então, aqui, ó, aqui eu tenho, então, epitélio oral externo, epitélio oral sucular. Aqui eu tenho o chamado de suco gengival, ou suco gengival microscópico. Quando eu insiro a minha sonda, ela vai até lá embaixo, até o final do epitélio juncional que está aqui. Então, é chamado de suco clínico gengival. Então, esse suco clínico, ele pode ter de 0,5, né, até 2, 3 milímetros, tá bom? Conseguiu entender a diferença? Acho que era a Emily, né, que tinha perguntado. É basicamente isso daí, tá, Emily? Professora, Oi. a senhora só vai conseguir inserir essa sonda aí se tiver algum problema na gengiva, ou se ela tiver sadia, você consegue também inserir? Isso, se tiver sadia também, tá vendo aqui, ó? Como eu tenho esse suco clínico gengival, né? Essa sonda num paciente normal, ela pode entrar até 3 milímetros. Sim. Tá? Então, se ela entrar até aqui, ó, é normal. Tá? É considerado que não está tendo perda de tecidos de suporte. Agora, se ela ultrapassar, se ela entrar mais do que 3 milímetros, opa, aí ela já ultrapassou o epitélio juncional. Ela já foi lá para a inserção conjuntiva. Então, eu já tenho perda de tecidos. Tá bom? Obrigado, professor. Por nada. Aqui, então, ó, é basicamente isso daqui, ó. Então, se a minha sonda ela entrar até aqui, que é mais ou menos 3 milímetros, é normal, né? Porque eu tô ali na gengiva livre, no epitélio juncional. Se ela ultrapassou, entrou mais do que 3 milímetros, é porque ela já entrou aqui na parte que tinha inserção. Cadê essa inserção? Perdeu, por causa da doença. Então, aqui eu já tive perda de inserção. Por isso que a gente considera doença periodontite, né? Que é a inflamação nos tecidos periodontais de suporte, quando eu tenho uma inserção da minha sonda periodontal mais do que 3 milímetros, né? Porque até 3 milímetros é normal. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos estudar um pouquinho desse epitélio gengival, tá? O epitélio gengival, como eu falei, a gente tem os 3 tipos, né? O epitélio oral externo, que é aquele que fica voltado para a cavidade oral, que vai tanto na gengiva inserida quanto na gengiva livre, né? Então, aqui, ó, eu tenho a gengiva livre, tá vendo? Até a junção cemento-esmalte. Daqui para baixo é gengiva inserida, né? Então, ele tá tanto na gengiva inserida quanto na gengiva livre. Na gengiva livre, na gengiva inserida, ele é o único epitélio, o epitélio oral externo. Na gengiva livre, eu já tenho o epitélio oral externo. Aqui, o epitélio oral sucular, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o suco gengival, ou suco gengival microscópico, tá? E além do epitélio oral sucular, tem o epitélio juncional, né? Que se eu inserir a minha sonda, ele insere até aqui, né? Então, a gente insere até o suco clínico gengival, né? Por isso que é a diferença de suco microscópico para suco clínico. Porque microscopicamente, como não tem nada aqui, né, atrapalhando, eu sempre vou ter somente o meu suco gengival aberto. O meu epitélio juncional, ele sempre vai estar grudadinho aqui no esmalte. Agora, clinicamente, na hora que eu insiro a minha sonda, ela vai entrar até aqui embaixo, né? Então, eu vou ter o que a gente chama de suco clínico, por isso a diferença, tá? Então, aqui eu tenho o epitélio oral sucular, o epitélio oral externo e o epitélio juncional, né? Então, vamos ver um pouquinho de diferença entre eles, né? O epitélio, né, ele é formado por células epiteliais. Tanto o epitélio, lembra que eu falei que a gengiva ela é queratinizada, né? Então, esse epitélio oral externo e o epitélio oral sucular, eles são iguais, tá? Os dois, então, são queratinizados, os dois são bastante espessos, ó, tem muitas camadas, né, bastante espesso. Eles têm essas... Lembra que eu falei que o tecido epitelial invagina, fazendo o aspecto de casca de laranja? Então, eles têm o que a gente chama aqui de cristas epiteliais, ó, invaginando para dentro do tecido conjuntivo, que é para aumentar a absorção e facilitar a troca de alimentos, a troca gasosa aqui, tá? Então é isso. Agora, o epitélio juncional, se a gente olhar, ele é um epitélio fino, tá vendo aqui, ó, que quase não dá pra ver ele, ó, de tanto que ele é fininho, parece o cemento. Aqui dá pra gente ver o cemento, ó, tá vendo o cemento que é roxinho? Aqui a gente tem um roxo da dentina, que é um roxo mais claro, esse roxo mais escuro, que parece dentina, parece osso, mas é no meio dos dois, é o cemento, né? Aqui, então, nós temos esse epitélio
juncional, ó. O epitélio juncional, ele é bem fininho. Então, ele é bem fininho, ele não é queratinizado e ele não tem essas cristas epiteliais, tá? Por que isso, pessoal? Ele tem que ser fininho para permitir que o fluido que é produzido aqui na gengiva passe para o meu suco oral, tá? Então, eu tenho fluidos que saem da gengiva e vão aqui para fora, que é chamado de fluido gengival ou fluido crevicular gengival. Por que tem isso? Por que tem sempre fluido saindo aqui da gengiva? Porque eu tenho sempre anticorpos sendo produzidos na gengiva que saem por meio desses fluidos. Então, esses fluidos cheios de anticorpos, cheios de células inflamatórias, eles saem aqui da gengiva, passam, né, por esse epitélio juncional, por isso ele é bem fininho para permitir essa troca, e caem aqui no meu suco gengival. Para que isso, pessoal? Para proteger. Porque senão, se a gente não tivesse essas barreiras, essas maneiras de proteção do organismo, todo mundo ia ter gengivite o tempo todo, porque você fica escovando o dente toda hora, né? A gente escova o dente aí de manhã, às vezes na hora do almoço e à noite. Então, durante esse intervalo, quem que vai proteger o nosso organismo? É esse fluido gengival, é a saliva. Então, são os anticorpos naturais, são as células de defesa naturais que estão ali produzindo e estão impedindo que essa bactéria, ela faça algum tipo de problema durante aquele tempo. Por isso que a gente tem que escovar os dentes regularmente. Porque a bactéria também não é o anticorpo nosso também não é super poderoso. A bactéria ela é mais forte, né? Então, se a gente não escovar, a bactéria ela vai perpetuar e vai gerar doença. Agora, se a gente escovar regularmente, a gente vai estar sempre renovando esse processo de proteção trazida pelas células inflamatórias, pelos anticorpos, tá bom? Então, por isso que ele é fininho. Então, olha aqui, tá vendo, ó? Tá, deixa eu só pegar um negocinho para clarinha aqui. Mas vão olhando aí, ó, nesse esquema que eu coloquei, ó. Olha aí nesse esquema que eu coloquei. A gente tem as papilas de tecido conjuntivo e as cristas epiteliais, né? Essas cristas epiteliais, pessoal, são o que eu falei, são aquelas invaginações Como é que é? São as invaginações do tecido epitelial para aumentar, então, a superfície de contato, tá? Para aumentar, então, a superfície de contato. Então, aqui eu tenho um epitélio, tem as cristas epiteliais. Entre uma crista epitelial e outra, eu tenho as papilas, chamadas de papilas de tecido conjuntivo, tá? Então, é o que a gente viu, ó, nessa figurinha aqui. Deixa eu só voltar aqui. É o que a gente estava vendo, então, nesta imagem aqui, ó. Então, eu tenho as minhas cristas epiteliais e as papilas de tecido conjuntivo, tá? Que é uma coisa que não tem no epitélio juncional, tá? Não tem isso daí no epitélio juncional, porque ele é bem fininho. E de que é formado esse epitélio, né, pessoal? Esse epitélio, ele é formado por um tecido epitelial normal, igual um tecido epitelial da pele, por exemplo. Então, ele é um epitélio, ele é um tecido pavimentoso, estratificado e queratinizado. Pavimentoso, ele tem vários, né, pavimentos e várias estratificações, né? E ele é altamente queratinizado. O epitélio oral, esse epitélio oral externo e epitélio oral sucular. Então, eles são grandes, eles têm uma ampla faixa de estratos, né, de camadas. E a função dessas camadas é ir produzindo células, diferenciando células até formar queratina. Então, eu tenho células lá aqui no início, ó, perto do tecido conjuntivo, que são células basais, da camada basal, que são células grandes, indiferenciadas, né? Como chamar de células-tronco, digamos assim. Essas células basais, ou indiferenciadas, ou tronco, elas começam a se diferenciar na camada espinhosa em queratinócitos. Aí aqui, então, eu já tenho a camada espinhosa, ó, que já são mais queratinócitos. Quando chega na camada granulosa, ela começa a produzir os grânulos de queratina, que são essa camada aqui. Então, eu tenho a camada granulosa, que vai produzir os grânulos de queratina. E o final é a camada córnea, onde eu já tenho o queratinócito
muito diferenciado, produzindo queratina aqui, então, liberando essa queratina. Aí depois ele morre, né? Então, igual a pele, que é em constante renovação, a célula ela começa lá na camada basal, se diferencia em queratinócito na camada espinhosa, forma grânulas de queratina na camada granulosa e libera aquela queratina na camada córnea e morre, tá? É só isso a vida deles, é o tempo inteiro isso. Então, está em constante renovação, porque a função desses dois epitélios é de proteção. Então, eles não poderiam ser diferentes, tá bom? Ele é composto basicamente, então, por queratinócito, 90% das suas células são queratinócitos para produzir queratina. Temos também melanócitos, né, para dar cor, por isso que em pacientes negros, afrodescendentes, às vezes a gente tem faixas mais escuras de tecido, no tecido gengival. É por uma alta quantidade de melanina mesmo, né, que é produzida ali. Temos células de Langerhans, que tem papel no mecanismo de defesa, células de Merkel, que tem função sensorial, e células inflamatórias também, para ajudar na proteção desse tecido, tá? Mas a maioria é queratinose. Aquele lá, o epitélio oral externo e o epitélio oral sucular. E o epitélio juncional? O epitélio juncional, ele é mais fácil, porque ele tem pouquíssimas camadas, lembra que das 4 camadas? Como ele não produz queratina, ele só tem a camada basal e a camada espinhosa, só. Ele não tem camada granulosa nem camada córnea, porque ele não é um tecido queratinizado. Então, ele só tem a camada basal e camada espinhosa. Às vezes, essa camada espinhosa, né, é chamada nem de espinhosa, ela é chamada de suprabasal. Porque ele começa a virar um queratinócito, aí ele já morre, tá? Ele já tem um turnover muito grande, que a gente chama, né? Uma renovação celular muito grande. E ele está aqui em íntimo contato com o tecido conjuntivo e íntimo contato com o esmalte do dente. Então, aqui, ó, se a gente ver aqui, eu tenho o tecido conjuntivo, o epitélio juncional, o esmalte do dente, a dentina, ó, o cemento. Cemento, e aqui eu tenho a minha inserção conjuntiva. Ó, as fibras da minha gengiva inseridas no cemento. Aí o osso, ele vai estar começando mais ou menos aqui, o ligamento também mais ou menos aqui, tá? Então, esse epitélio... Pode perguntar. Só uma dúvida. É os fluidos passarem para a gengiva, não é? Do epitélio juncional? É para os fluidos passarem para o suco gengival. Obrigada. O fluido ele é produzido na gengiva, ele atravessa Pode vir, o epitélio menina, pode vir que juncional, nossos preços lá não perde para ninguém, não. É só porque eu não tive tempo ainda de atualizar os preços desse ano. Mas a lista é igualzinha que a gente sempre vende. Nesse fluido gengival, a gente vai ter células inflamatórias, vem aqui, ué, que aí eu já te faço um preço bom. Que vão ajudar no combate às bactérias, tá? Que ficam ali no suco gengival. Entendido? Sim, obrigada. Ok. Então, ótimo. E aí, como eu falei para vocês, pessoal, esse epitélio juncional, além de ser fininho, ele tá aderido no esmalte, né? Um velcro, lembrem do velcro. Então, como que é feita essa união? Através de hemidesmossomos, tá? Então, eu tenho a união aqui do meu epitélio juncional no esmalte dental através de hemidesmossomos, que é como se fosse assim, ele como se pega uma mãozinha e gruda ali, né? E gruda no esmalte, nos capilares ali do esmalte. Então, ele fica grudadinho. Mas se eu colocar qualquer coisa lá, se eu jogar um jatinho de ar, pessoal, ele tira. Então, assim, não é uma inserção. O que é forte? Forte é isso aqui, ó. É fibra colágena inserida lá no cemento, inserida no osso, etc. Isso aqui é forte. Agora, esse aqui é fraquinho, né? Se jogar um jatinho de ar, ele sai, assim. Então, é bem fraquinho, tá? Por isso que esse epitélio juncional, ele é fino para deixar o fluido passar, o que é bom para proteger, mas ao mesmo tempo ele fica suscetível à agressão, por ele ser fino e não queratinizado, tá bom? Embaixo, pessoal, desses tecidos epiteliais, tanto do tecido epitelial oral externo, quanto o tecido epitelial oral sucular, quanto o epitélio juncional, a gente tem tecido conjuntivo. Porque é isso, né? A gengiva, ela é isso, ela é epitélio e tecido conjuntivo, por baixo, que é chamado de lâmina própria, né? Então, nesse tecido conjuntivo, o que eu vou ter na maioria? É fibra colágena, fibra gengival. Então, eu tenho várias fibras colágenas, elásticas, reticulares, oxitalâmicas, mas a principal são fibras colágenas. Além disso, eu tenho nervos, né? Porque é ele que faz, essa lâmina própria que faz toda a inervação do tecido.
Eu tenho vasos sanguíneos, porque é esse tecido que faz a irrigação, a vascularização de todos os tecidos. E eu tenho matriz colágena, que é o que faz a nutrição desse tecido. E 5% de células, principalmente fibroblastos, né? Mas também células inflamatórias. Mamãe vai pegar. Mas também células inflamatórias como macrófagos, neutrófilos, mastócitos, etc. Tá bom? Então, isso daí. E aí, nesse tecido conjuntivo, eu tenho essa matriz extracelular, que é produzido principalmente por fibroblastos e mastócitos, que faz, então, a nutrição, a função, o transporte de tudo que o tecido conjuntivo precisa. E não só o tecido conjuntivo, mas o tecido epitelial. A mamãe já vai pegar para você, porque quem faz a nutrição do epitélio é o tecido conjuntivo. E, gente, peraí, deixa eu só pegar água aqui para o neném. Voltando aqui, então. Então, tá. Então, aí, como eu falei para vocês, dentro dessa lâmina própria aqui, desse tecido conjuntivo, a gente vai ter aquelas fibras colágenas do tecido conjuntivo que vão estar inseridas no cemento, né? Lembra que eu falei que está abaixo aqui, então, do epitélio juncional, a gente vai ter essas fibras inseridas no cemento, que é chamada de inserção conjuntiva. Então, a inserção conjuntiva, dá para ver, gente, essa figura é maravilhosa. Está inserida... Justo, pega mais pão de queijo, por favor. Pode pegar aqui, obrigada. Então, aqui, ó, a titia vai pegar para você, tá? Então, aqui eu tenho as fibras colágenas inseridas no cemento, tá vendo aqui, ó? Deu para ver certinho, essa figura é muito boa, olha aqui para vocês verem, ó. Então, essas são as fibras inseridas no meu cemento, tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de inserção conjuntiva, que é aquele tecido que fica acima da crista óssea, né? É esse tecido aqui, ó. Deixa eu pegar a figurinha. Ó, tá vendo aqui? Eu tenho a crista óssea, eu tenho o ligamento periodontal aqui embaixo, aqui eu tenho a minha inserção conjuntiva, que vai, então, do final do epitélio juncional até a minha crista óssea. São as fibras da gengiva inseridas no cemento radicular, tá bom? E que, como eu falei, sempre será mantido. E que terá aqui em torno de mais ou menos uns 3 milímetros, né? 2 a 3 milímetros. Porque esse osso, ele sempre tem que ser protegido. Então, eu sempre vou ter um espaço da junção cemento-esmalte até a crista óssea, que é o espaço da inserção conjuntiva, para trazer proteção ao osso e ao ligamento periodontal. Ok? E aí... Ah, é porque esse aqui não consegue molhar. Deixa a mamãe dobrar. Cortar. Aqui. Pronto, ó. Aí, pessoal, essas fibras gengivais... Professora? Oi. Volta um slide, por favor. Nesse? Outro. Nesse? Isso, obrigada. Por nada. Para vocês copiarem. Pronto, pode passar. Ótimo. Então, vamos lá. As nossas fibras, pessoal, essas fibras da gengiva, como eu falei, né, aqui na lâmina própria, ó, a gente tem a maioria de fibras. 60% do meu tecido conjuntivo é formado por fibras colágenas. Elas foram divididas de acordo com a inserção delas, tá? Então, eu tenho fibras que são chamadas de fibras circulares, transeptais, dentogengivais e dentoalveolares. É de acordo com a inserção delas, tá?
nessas fibras aqui da inserção conjuntiva, tá? Eu tenho fibras que são chamadas dentogengivais. São as fibras que partem do dente, do cemento, e vão em direção à minha gengiva, tá? Aqui na inserção conjuntiva. Eu tenho fibras que são chamadas de fibras dentoalveolares, que eu parto do dente e vou em direção à minha crista alveolar. E são as fibras que depois vão continuar aqui, que é o do ligamento periodontal, né? Então, aqui eu tenho as dentoalveolares, as dentogengivais. Essas aqui são as transeptais, que elas vão de um dente para o outro. E eu tenho as circulares, que é aquelas que dão volta ao redor do dente. Vou mostrar aqui na figura para vocês, ó. Esse site aqui, pessoal, tem todas essas lâminas, tá? É da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, se eu não me engano, da Unesp. É o FOUNESP. Tem todas essas lâminas e as explicações, é muito bom. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um dente, é como se fosse, por exemplo, o 12 e o 11, né? 2 dentes adjacentes aqui, 2 dentes. Aqui eu tenho a papila, né? Que é a região do meu sulco aqui, ó. Então, aqui eu tenho a região da minha gengiva livre, né? Da minha papila. Aqui eu tenho o esmalte do dente, aqui eu tenho o esmalte do outro dente. Aqui eu tenho dentina, aqui eu tenho cemento, aqui eu tenho o osso, a crista óssea alveolar. Aqui eu tenho ligamento periodontal. Aqui é a mesma coisa, né? Cemento, ligamento periodontal. Então, aqui, ó, então aqui eu tenho, ó, o epitélio oral sulcular, né? E aqui eu tenho o epitélio juncional. Epitélio oral sulcular, epitélio juncional. Aqui eu tenho a minha inserção conjuntiva, tá vendo? Ela vai lá do final do epitélio juncional até a crista óssea. Eu tenho a minha inserção conjuntiva, tanto do lado quanto do outro. Então, aqui eu tenho as fibras, que são chamadas de fibras dentogengivais, que são aquelas fibras que partem do dente em direção à gengiva mesmo, né? A gengiva livre, ó. Dentogengivais. Tenho as fibras dentoalveolares, ó, que partem aqui do dente e vão em direção à crista óssea, ó. E aí elas vão dar continuidade ao ligamento periodontal. Tenho as fibras transeptais, tá vendo? É a que liga um dente ao outro no espaço interproximal. E aqui não dá para ver, mas eu ainda tenho as fibras circulares, né? Que é aquelas que dão volta ao redor do dente, tá? Então, dentogengivais, dentoalveolares, transeptais e circulares, ok? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, né, a importância dessa inserção conjuntiva, de saber essas medidas do sulco gengival microscópico, do epitélio juncional, da inserção conjuntiva, é porque eles compõem o que antes a gente chamava de espaço biológico, né? Hoje a gente chama de tecidos de inserção supracristal. Como eu falei para vocês, eles são muito importantes, pessoal. Muito, 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 muito importantes. Porque esse espaço, ele sempre será mantido de maneira a proteger os meus tecidos nobres, que são osso e ligamento. Então, sempre, sempre acima do osso e do ligamento, eu terei mais ou menos 1 milímetro de inserção conjuntiva, mais ou menos 1 milímetro de epitélio juncional e mais ou menos 0,7, 0,69 milímetros de suco gengival, microscópico. É um estudo, né? Ele viu vários cadáveres e fez a média de quanto que cada um desses tecidos aqui, dessas estruturas, media em altura. E eles fizeram a média, né? Viu que aqui o sulco gengival tinha mais ou menos 0,69, o epitélio juncional mais ou menos 0,97 e a inserção conjuntiva mais ou menos 1,7 milímetros. De maneira que eles estabeleceram que nós teríamos, então, essa distância ou esse espaço biológico. Então, da margem gengival até a minha crista óssea, eu tenho que manter todas essas estruturas. Se essas estruturas elas forem injuriadas, como, por exemplo, com a presença de bactérias, né, na forma de uma doença periodontal, como que o organismo ele vai responder? Na forma de reabsorção. Então, se eu tenho uma bactéria aqui que está invadindo o que a gente chama de espaço biológico, por exemplo,
invadindo a meu epitélio juncional, invadindo a minha inserção conjuntiva, o osso vai falar, opa, estão chegando perto de mim. O que ele vai fazer? Reabsorver. Por isso que a gente tem perda óssea, por isso que a gente tem perda de inserção. É o organismo tentando se afastar daquela doença, tentando recriar o espaço biológico para se proteger. Né? E aí isso vai se perdendo, se perdendo, se perdendo, até o dente ficar bambo e cair. Né? Então, por isso que a gente tem que evitar, por isso que as doenças periodontais são importantes. Porque ela é uma das maiores causas de perda dentária, tá? Porque realmente o pessoal negligencia um pouco, assim, o leigo, o paciente, ele não entende isso. É difícil para vocês entenderem, né? Cárie, pessoal, se perguntar qualquer pessoa na rua, exceto pela BBB, né, Thaís, vai saber direitinho como é que forma a cárie, vai ter uma ideia de como forma a cárie. Agora, a doença periodontal, ela é um pouco desconhecida, infelizmente. E, infelizmente, ela é a maior causa de perda dentária na fase adulta, né? Porque a cárie, ela é mais restrita ali à fase infanto-juvenil, né? Adolescente ou adultos jovens. Agora, a doença periodontal é a doença do adulto e do idoso, né? Então, a gente precisa também estudar isso daí, tá bom? E aprender direitinho. Então, aqui, tá vendo, ó, pessoal? A gente tem esse epitélio do sulco, né? Esse que é o sulco gengival. A gente tem o epitélio juncional, a gente tem inserção conjuntiva. E esses tecidos, eles sempre serão mantidos para que a gente tenha, então, uma saúde desses tecidos. Se porventura eu tiver bactéria aqui, e ela for descendo, né, cada vez mais, o organismo vai responder na forma de perda de tecidos de inserção, perda óssea, né, como uma forma de resposta para se proteger, ok? Pessoal, tudo bem com periodonto de proteção? Gengiva, macroscópica e microscópica? Alguém tem alguma dúvida? Professora? Oi, pode perguntar. A perda óssea se dá por causa do organismo, ele tá ajudando a não... como assim? Não entendi direito. É tipo isso que você estava falando. Por que a perda óssea ela vai ocorrer? Olha nessa figurinha. É um organismo respondendo à presença da bactéria, da injúria, né? Por quê? Lembra que eu falei que o osso e o ligamento periodontal são os tecidos mais nobres do periodonto? Eles são os tecidos mais nobres do periodonto. Por quê? É eles que vão sustentar o dente na cavidade oral. Se eles forem perdidos, pessoal, já era. Eu não formo mais ligamento, eu não formo mais osso, assim. Faço no tecido periodontal, não, tá? Então, uma vez que eles são perdidos, o dente ele vai continuar com aquela perda ali. E aí, por que ocorre a perda óssea? Porque quando a bactéria ela vai se alojando aqui nos tecidos mais profundos, ela vai estar invadindo o espaço biológico, que é aquele espaço do epitélio juncional e da inserção conjuntiva, que são os espaços que protegem o osso, porque o osso ele tem que ficar lá no fundinho, né? O osso ele tem que ficar lá abaixo desses dois tecidos. Então, quando eu tenho bactéria que invade esse espaço biológico aqui, que invade esse tecido conjuntivo, essa inserção conjuntiva, esse epitélio juncional, o osso, ele se assusta, o organismo, ele assusta. E aí, como que ele responde? Não, eu tenho que me afastar daquela bactéria, eu tenho que me afastar daquela injúria. E aí, ele começa a se reabsorver. Começa um processo inflamatório que leva à reabsorção do osso, à perda de tecidos de inserção. Entendeu? É por isso. Então, é o organismo respondendo à presença da bactéria, que está invadindo o espaço biológico, tá bom? E isso ocorre só por conta da escovação ou tem outro tipo de... É só escovação. Assim, é claro, pode acontecer de outras formas, como o pessoal vai lá, por exemplo, as facetas, né? O povo tá com mania agora de faceta, lente de contato. Se essa pessoa, né, esse profissional, ele colocar uma faceta muito subgengival, ele pode invadir o espaço biológico. E aí, o que o organismo responde? Com o processo inflamatório. Aí a gengiva, aí fica aquela faceta branquinha e a gengiva vermelha. E podendo levar até a perda óssea. Por que acontece? A gente invade o espaço biológico, tá? É claro que as bactérias,
elas vão levar uma perda óssea maior e mais progressiva, porque as bactérias, elas ficam ali constantemente gerando injúria, né? E elas não param. Elas estão aqui, se elas não forem removidas, elas vão descendo, descendo, descendo e progredindo. A faceta não, a faceta ela vai ficar aqui e vai ficar ali para sempre, né? Mas se ela invadir o espaço biológico, ela pode gerar uma inflamação aqui e gerar um pouquinho aqui de perda óssea na crista, né? E se ela acumular bactéria, aí piorou, né? Porque eu tenho faceta e bactéria acumulada, aí o negócio vira um caos, tá? Por isso, pessoal, que quando a gente vai instalar uma faceta, a gente só pode instalar meio milímetro dentro do suco, que é aquele suco gengival microscópico. Eu não posso colocar uma faceta invadindo o meu epitélio juncional, não, tá? Ela tem que colocar só no máximo até meio milímetro subgengival, que é para não invadir o espaço biológico, não gerar nenhum tipo de inflamação, tá? Então, isso aí pode acontecer também. Então, às vezes, uma faceta que é colocada muito subgengival, uma fratura do dente, uma cárie que está muito subgengival, tudo isso também pode gerar uma reabsorção de osso, né? Um processo inflamatório, por tudo que possa invadir o espaço biológico, tá? Deu para entender? Deu. Ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre a gengiva? Também em relação ao sistema da pessoa também pode acontecer genético? A perda óssea? Exatamente. Vocês vão ver na doença periodontal que, pessoal, paciente que tem diabetes, por exemplo, é um paciente que essa progressão, essa perda óssea, ela vai ser mais rápida, vai ser mais forte. Pacientes que estão com a imunidade baixa também vai ser mais forte. Então, a gente tem essa ligação sistêmica entre doença periodontal e organismo, tá? A doença periodontal é a doença bucal que mais tem associação com o resto do corpo, tá? Por exemplo, também, genético também, a pessoa que é mais susceptível, né? A gente tem também isso. E até hoje, assim, que é um estudo que eu estou fazendo no meu doutorado agora, eu trabalho com pacientes com COVID. Nós estamos avaliando a associação entre periodontite e COVID-19. E a gente está vendo a associação, tá? Oi, filhinha, saiu? Deixa eu só arrumar o tablet dela aqui, aí a gente já passa para o ligamento periodontal. Pronto? Então vamos lá. Deu para entender a pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida sobre gengiva? Podem perguntar, pessoal, tá ali, tá? Bom, já que não tem, então vamos passar para o ligamento periodontal. Então, a gente viu todo o periodonto de proteção, macroscópico e microscópico. Vamos ver agora, então, periodonto de sustentação, tá? Então, a gente vai estudar agora cemento, ligamento e osso alveolar, que é bem tranquilo, tá? Bem mais fácil que a gengiva, vocês vão ver. Apesar de serem mais importantes, assim, digamos, eles são mais fáceis. Por quê? O ligamento periodontal, pessoal, ele vai começar na hora que eu começo o osso. Então, só tem o ligamento se eu tiver o osso, tá? Se eu não tiver o osso ali ao redor, não tem ligamento, tá bom? E se eu tiver dente, ao redor de implantes, eu não tenho ligamento, só ao redor de dente. Ele é um tecido conjuntivo, basicamente, tá? Ele não tem tecido epitelial, ele não tem tecido ósseo, ele não tem nada. Ele é só um tecido conjuntivo, mas extremamente importante. Qual que é a função principal do ligamento periodontal? Suporte. Então, ele vai dar suporte para o dente, vai inserir o dente na cavidade oral, vai ligar o osso ao cemento, inserido o dente na cavidade oral, suportando esse dente na cavidade oral, né? Suportando as forças mastigatórias, suportando tudo. Ele tem também uma função sensorial, tá? Então, ele sente as forças mastigatórias, ele sente as injúrias, ele sente tudo ali. E é ele que dissipa a informação, dissipa as forças, etc. Ele tem também uma função nutricional, porque no cemento, a gente só tem cementócitos aprisionados, eu vou mostrar para você. Então, é um ligamento que vai nutrir o cemento
e vai nutrir o osso alveolar propriamente dito, tá? É igual o tecido conjuntivo com o epitélio lá da gengiva, né? É um tecido conjuntivo que nutre o epitélio. Aqui da mesma forma, é o ligamento periodontal que nutre o cemento, que nutre o osso alveolar propriamente dito. Tem função homeostática de remodelação, está sempre em constante renovação, e uma função regenerativa, né? Ele que contém células-tronco, formadoras de osso, de ligamento e de cemento, tá? De que ele é formado? Né? O ligamento periodontal, ele é um tecido conjuntivo frouxo. Então, ele vai ser formado principalmente por fibras colágenas do tipo 1 e do tipo 3, né? Ele é um tecido altamente vascularizado e celularizado. Por quê? É ele que tem as células, tanto do cemento quanto do osso alveolar propriamente dito, quanto do ligamento periodontal. Então, ele tem uma alta composição celular e muito vascularizado, justamente por ele ser o responsável por fazer a nutrição dele próprio e dos outros dois tecidos adjacentes a ele, tá? E ele faz, então, como eu já falei desde o início da aula, essa união, essa inserção entre o cemento e o osso alveolar propriamente dito, bom? O ligamento periodontal, pessoal, ele é basicamente um conjunto de fibras, né? E da mesma forma que a gente tem uma classificação das fibras da gengiva, que são elas dentoalveolares, dentogengivais, transeptais e circulares, no ligamento periodontal, a gente também tem uma divisão desses grupos de fibras quanto à sua localização, tá? Então, no início, ó, aqui, ó, eu tenho a inserção conjuntiva. Na hora que acaba as fibras dentoalveolares da inserção conjuntiva, eu começo o primeiro grupo de fibras que a gente tem no ligamento periodontal, que é o grupo de fibras da crista óssea alveolar. Então, nessa crista óssea alveolar, eu vou ter tanto fibras dentoalveolares gengivais, quanto fibras da crista óssea alveolar do ligamento periodontal, tá? Então, elas são bem assim, oblíquas, tá vendo? Mas são as fibras chamadas de grupo de fibras de crista alveolar. Depois, eu começo... Oi? Volta, por favor. Ó. Pode passar. Pode? Então, depois, pessoal, desse grupo de fibras da crista óssea alveolar, eu vou ter um grupo de fibras horizontais, tá? Então, eles estão dispostas de forma horizontal aqui mesmo, ó, ligando o osso ao cemento. Depois, eu vou ter as fibras oblíquas. Conforme for descendo ali do terço médio, da raiz para o terço apical, elas vão ficando numa disposição mais oblíqua, justamente para melhorar essa dissipação de forças. Lá no ápice do dente, eu tenho um grupo de fibras apicais e entre uma raiz e outra, eu tenho um grupo de fibras interradiculares, tá? Então, são esses 5. Grupo de fibras da crista óssea, horizontais, oblíquas, apicais e interradiculares. Lembrando, essas interradiculares só vai ter em dentes com mais de uma raiz, né? Dentes unirradiculares não tem esse grupo de fibras, ok? E aí, pessoal, no ligamento periodontal, vocês acham que é uma fibra que liga no cemento e é continuamente ligada até o osso alveolar? Não, não é assim, tá, pessoal? A gente tem fibras que se inserem no cemento, tem fibras que se inserem no osso alveolar propriamente dito, e elas vão se entremeando, se ligando umas às outras e formando uma rede de ligação. Então, não é uma fibra contínua, que parte de um e vai para o outro, não. Porque isso seria muito fácil de romper, né, essas fibras. Ela traz menos estabilidade. Então, eu tenho fibras que se unem no cemento, tenho fibras que se unem no osso alveolar, e elas se entremeiam e se ligam ali no meio do ligamento periodontal, tá? Essas fibras, pessoal, aqui, ó, que estão inseridas no osso ou que estão inseridas no cemento, elas receberam um nome que é de quem descobriu elas, que é o Dr. Sharpe, né? Então, a gente tem o que a gente chama de fibras de Sharpe. Então, as fibras de Sharpe são aquelas fibras do ligamento periodontal
que estão inseridas em osso ou em ligamento. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho cemento radicular, aqui é tudo ligamento periodontal. Eu tenho cemento radicular, bem coladinho no cemento, que é fazendo parte do ligamento, eu tenho os cementoblastos, né? Que são as células formadoras de cemento, tá? E aqui, ó, entre um cementoblasto e outro, olha o que eu tenho. Fibras colágenas inseridas no cemento, que são as fibras de Sharpe, tá? Aqui, ó, então eu tenho cementoblasto, aqui, ó, eu tenho fibroblastos, produtores de fibras colágenas, aqui eu tenho fibras colágenas, e as fibras de Sharpe inseridas no meu cemento, tá bom? Aqui, outra fotomicrografia, tá vendo? Olha essas fibras aqui, olha como é. Então, uma vai se formando, ela vai se ligando à outra, vai entremeando a outra, e elas ficam inseridas aqui no cemento, tá vendo? Inseridas no cemento, inseridas no osso alveolar, tá? E aqui no meio elas vão se entremeando. E quais são os tipos celulares que tem no ligamento periodontal? Né? A gente falou das fibras. Olha aqui dá para ver certinho, gente. Olha as fibras de Sharpe inseridas aqui no osso alveolar. E aqui a gente está nas fibras oblíquas, tá vendo a disposição dela? Então, a gente está naquele grupo de fibras oblíquas. Então, eu tenho as fibras de Sharpe inseridas aqui no osso. Eu tenho as fibras de Sharpe inseridas aqui no cemento. E olha aqui, tá vendo o cemento aqui, pessoal? Ele sempre vai ser depositado em camadas. Então, é sempre incremental. Ele sempre vai ser depositado em camadas. Ele não tem capacidade regenerativa. Uma vez perdido, acabou. Mas ele vai se formando, ele vai sendo depositado durante toda a vida, tá? Por essas células aqui, que são os cementoblastos. Então, as células do cemento, formadoras de cemento, que são os cementoblastos, elas estão no ligamento. A mesma coisa aqui do osso, ó. O osso alveolar propriamente dito, as células formadoras do osso alveolar propriamente dito, que são os osteoblastos, elas estão aqui também no ligamento, tá? E as células formadoras de fibras são os fibroblastos, né? Toda vez que tem blasto, é uma célula produtora de algum tipo de tecido, de algum tipo de material. Então, eu tenho fibroblastos, cementoblastos, osteoblastos. Tem também osteoclasto. Toda vez que tiver clasto, é uma célula que vai reabsorver um tipo de tecido, que vai remover um tipo de tecido, né? Então, no caso, osteoclastos são os que vão reabsorver o osso, né? Então, num processo de inflamação, por exemplo, né, pela presença de doença, a gente tem ativação desses osteoclastos e promove, então, a reabsorção óssea. Então, o osso, pessoal, é um tecido que ele está em constante renovação, tá? Ele é reabsorvido e formado, diferente do cemento. O cemento, ele não tem processo de regeneração, assim, né, de reformulação. Ele, uma vez reabsorvido, ele acaba. Ele é sempre depositado durante toda a vida. Por isso que a gente não tem cementoclasto, que a gente não tem reabsorção de cemento, assim, tá? Perda, assim, fisiológica, né? Então, a gente tem só perda patológica. Além disso, no ligamento periodontal, a gente tem fibras nervosas, a gente tem células tronco, mesenquimais, a gente tem células de defesa, capilares sanguíneos, e tem esses restos epiteliais de Malassez, que são restos epiteliais durante a formação embrionária, que ficam aprisionados no ligamento periodontal, que a gente não sabe, na verdade, para que serve, tá bom? Até hoje ainda não sabe a função desses restos epiteliais de Malassez, mas tem ali, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre o ligamento periodontal? Falei para vocês que era facinho, ele é bem curtinho. Tem alguma dúvida? Não? Então, vamos já passar para o cemento, né? O cemento, ele já é um pouquinho mais chatinho, mas também é fácil. O cemento, pessoal, cemento radicular. O cemento é um tecido, assim, único no organismo inteiro. Não há um tecido parecido com ele em nenhum local do organismo, tá? Ele fica ali, ele é um tecido que está acoplado ao dente, mas ele não é dente. É
periodonto, né? Por isso, devido à origem dele, ele tem origem ectomesenquimal, né? Então, esse tecido ectomesenquimal, ele dá origem ao periodonto. Ao dente é o tecido mesenquimal, tá bom? A dentina e a polpa, né? E o tecido ectodérmico é ao esmalte do dente. Então, aqui, ó, o tecido periodontal, ele tem essa origem ectomesenquimal, inclusive o cemento. Por isso que ele é periodonto, não é dente, tá? Ele é um tecido... O que ele é? Ele é aquele que é nem. Ele não é osso, ele não é tecido conjuntivo. Ele é metade dos dois. Ele é um tecido conjuntivo mineralizado e especializado. Por que especializado? Porque só tem ele aqui. Não existe mais um tecido parecido ou igual ao cemento em nenhum local do corpo, tá? Então, ele é um tecido conjuntivo mineralizado e especializado. E aí, eu falo que ele não tem nada. Ele é um zero, ele é um nada, né? Ele avascular, não tem vasos sanguíneos, não tem inervação, não tem vasos linfáticos. Porque quem faz tudo por ele é o ligamento periodontal. E é um tecido com baixíssimo metabolismo. Não tem turnover nele, né? Não tem renovação. Ele só é depositado ao longo da vida, tá? Então, isso é o nosso cemento. Mas para que ele está ali? Até hoje, a gente sabe que a única função do cemento é a de inserção do dente na cavidade oral, né? A gente vai ajudar nessa inserção do dente nos ossos maxilares, porque a dentina, ela não tem espaço para inserir fibras. Então, o organismo, ele teve que inventar um tecido para inserir fibras, que é o cemento, né? E, além disso, uma segunda função é a função sensorial, na dissipação de forças e na dissipação de informações, através das únicas células que são presentes no cemento, que são sementócitos. Os sementócitos é a mesma coisa do osteócito, né? Nós temos o osteócito no osso. Durante a formação do tecido ósseo, o osteoblasto, ele libera, né, o tecido ósseo, a matriz óssea, que vai se mineralizar. E aí, esse osteoblasto, ele pode, às vezes, ficar aprisionado ali dentro do tecido ósseo mineral. Aí, ele passa a se diferenciar, se especializar, é chamado de osteócito. Que tem a função de dissipação de informações, uma função sensorial mesmo no osso. A mesma coisa no cemento. Então, no cemento, tá vendo esses pontinhos pretos aqui? São sementócitos. Mesma coisa aqui, eu tenho os osteócitos no osso, aqui eu tenho os sementócitos no cemento, que tem essa função sensorial. Então, os sementócitos são sementoblastos aprisionados dentro do cemento, tá? Então, o cemento, ele é semipermeável. Ele permite, então, trocas aqui entre o ligamento periodontal e ele. Justamente porque ele precisa receber a nutrição advinda do ligamento. Ele é depositado continuamente em camadas, então, é a deposição incremental ao longo da vida. Não sofre remodelação, né? A função dele é de ancoragem do dente no alvéolo dental e de transmissão de forças, né? Como eu falei, transmissão de informações, transmissão de forças, para se tornar mais resistente à pressão da mastigação, da oclusão, etc. Tá bom? A composição dele, como eu falei, ele é 50-50. Ele é 50% matriz inorgânica, que é a matriz dura, que é hidroxiapatita e fosfato de cálcio, mesma composição do tecido ósseo, mas ele é 50% matriz orgânica, que é a mesma composição de um tecido conjuntivo, que é colágeno tipo 1 e tipo 3, e proteínas não colágenas, tá? Então, ele é o nem. Lembre-se sempre disso. Nem duro demais, nem mole demais, né? Como que é formado esse cemento, né? Como eu falei para vocês, nós temos no ligamento periodontal células formadoras de cemento, que são sementoblastos, né? Que vão depositar uma matriz cementoide que vai se mineralizar, formando, então, o tecido de cemento, né? E como eu falei para vocês, nós podemos ter alguns sementoblastos que podem ficar aprisionados dentro do cemento durante o processo de mineralização. Então, o sementoblasto ele fica lá
e aí o semento ele se mineraliza, e aí esse sementoblasto fica ali aprisionado. E ele começa a se especializar, e se deixar de ser uma célula formadora para ser uma célula especialista, que é o sementócito. E aí esse sementócito, ele tem esses canalículos, tá vendo? Que vai ligar um sementócito ao outro para transmitir, então, informação. Então, eles vão se ligando aqui numa rede de informações, passando, né, a informação. É a rede fofoca aqui. Ele vai passando essa informação de um sementócito para o outro, tá? Então, essa aqui, tá vendo? Linha incremental de semento, ó. Como eu falei, ele é depositado em linhas incrementais durante toda a vida, tá? Bom, o semento, ele tem, então, composição de fibras, composição de células. A única célula que tem dentro dele é o sementócito. E aí, a gente tem parte do semento que tem célula e parte do semento que não tem célula. Então, eu tenho o semento acelular, que é aquele que não tem sementócito aprisionado, e tem o semento celular, que é aquele que tem sementócito aprisionado. Mãe. Oi. Ah, você tá assistindo? Ih, saiu, ó. Coloca aí. Da mesma forma, pessoal, eu tenho as fibras. As fibras, elas podem ter fibras intrínsecas, que são as fibras do próprio semento, que são produzidas pelos sementoblastos, né? E que são essas fibras aqui, ó, que ficam em linhas incrementais, né? De maneira longitudinal. Mas eu tenho dentro do semento as fibras extrínsecas. Quem são essas fibras extrínsecas? As fibras de Sharp, que são as fibras produzidas pelos fibroblastos do ligamento periodontal, que estão inseridas de maneira transversal a esse semento, tá? Então, eu tenho fibras intrínsecas e tenho fibras extrínsecas, tá? Então, eu tenho locais do semento que eu só tenho fibras intrínsecas. Tem os locais do semento que eu tenho fibras extrínsecas. E tem locais do semento que eu tenho fibras mistas, tanto intrínsecas quanto extrínsecas. Por isso, né, a gente tem uma classificação usada que juntou os tipos de células com os tipos de fibras. E a gente fez uma classificação, então, quanto à presença de células e origem das fibras, né? Que é a classificação que o professor Lind, daquele livro que eu falei para vocês, utiliza. Então, eu tenho um primeiro semento, que é o semento acelular, ou seja, ele não tem sementócitos, de fibras extrínsecas. Então, o que tem nesse semento? Só fibras de Sharp inseridas nele. Fibras de Sharp, fibras de Sharp, fibras de Sharp. Qual que vai ser a única função dele então? Inserção, 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 inserção. Então, ele não tem célula e só tem fibra extrínseca. Eu tenho uma outra parte do semento, que é o semento celular. Aí eu já tenho células, já tenho sementócitos aprisionados de fibras mistas. Então, eu tenho tanto fibras intrínsecas, produzidas pelo próprio semento, quanto